Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o arquétipo do mago. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glécia. Eu sempre comento aqui com vocês, eu sempre falo que eu sou uma pessoa apaixonada por essa ferramenta dos arquétipos, porque eu tive aí e tenho muitos resultados através do uso dessa ferramenta muito poderosa. E eu sempre ressalto também que os arquétipos, eles não são brincadeiras, então a gente precisa aprender sobre, a gente precisa buscar conhecimento, buscar informação sobre cada arquétipo que a gente vai estar ativando, tá? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês, dois recadinhos assim importantes, porque todo domingo às 8 horas da noite, sagradamente, eu tiro a mensagem da semana com o Oráculo do Poder Animal, que é a mensagem dos arquétipos. Então aí lá eu tiro a mensagem, eu canalizo a mensagem da espiritualidade. São mensagens intuitivas, coletivas e atemporais, mas eu acredito que pode ajudar você aí do outro lado a, sei lá, a mexer internamente, a agregar no seu autoconhecimento. E às vezes, dependendo de como é a mensagem, acontece até indicação de arquétipos aí para o longo da semana. Então, se você gosta de vídeos assim, intuitivos, né, com mensagem da espiritualidade, do universo, todo domingo às 8 horas da noite tem vídeo novo no canal, tá bom? E o segundo recadinho que eu tenho aqui para passar para vocês é que eu tô fazendo uma imersão de arquétipos, onde eu tô aprendendo várias formas diferentes de ativar cada arquétipo, tô aprendendo como que cria as imagens aí com a inteligência artificial, então eu achei isso super bacana, super interessante, que dá para criar aí através da inteligência artificial, do jeito que eu quero, com as cores que eu quero, dá para montar ali um, dois, três ali, uma imagem com vários arquétipos, então eu gostei bastante dessa parte, que eu crio do jeito que eu quero, do jeito que eu achar melhor. E eu paguei o valor, gente, de R$ 45, tem um monte de conteúdos lá, muito didático, não, os vídeos não são extensos, as aulas não são extensas, e eu tô gostando bastante. Então, se você quiser agregar valor aí, aprender mais formas de ativar os arquétipos, você clica no link que eu deixei abaixo na descrição, que vai estar disponível. É seguro, tá, gente? Eu paguei no Pix, é pelaquela plataforma QIFI, então é super seguro, tá bom? Bom, recados estão dados aí. Então, bom, a minha experiência com o arquétipo do mago, eu ativei ele, gente, porque eu achei muito interessante os vídeos que eu assistia que falavam sobre como as pessoas transformaram a sua vida, enfim. E eu achei interessante, eu me identifiquei muito com esse arquétipo. Depois eu fui entender por que também que eu me identifiquei com ele. Mas falando sobre a minha experiência com ele, eu pude prestar atenção e entender que eu consegui tirar muita coisa que estava na minha mente e trazer para a minha realidade, né? E uma das coisas que aconteceram quando eu ativei esse arquétipo foi que eu já estava trabalhando por conta própria, eu estava com uma parceria com um estúdio de estética, onde eu atendia como esteticista, então eu vendia protocolos de gordura localizada, redução de medidas, eu trabalhava somente com a parte corporal ali, né, da estética, eu não trabalhava com a parte facial. E aí a parceria começou a dar certo, as coisas começaram a encaminhar, comecei a comprar aparelhos, eu já estava com esse arquétipo ativo, só que aí algumas coisas começaram a mudar internamente aqui, né? Eu sempre tive um chamado, eu sempre gostei muito desse lado assim do oculto, do místico, digamos assim. E aí eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa, né, nesse trabalho, né? Eu comecei a chegar à conclusão de que a estética não era para mim, né? Eu queria trabalhar com outras coisas. E até porque às vezes eu mexia com alguns procedimentos ali minimamente invasivos, que usava agulha, né, a corrente russa ali, que a gente fazia a eletrolipólise, que é com agulhas de acupuntura para poder, né, ajudar a reduzir a gordura localizada e tal. E aí eu comecei a não gostar mais daquilo, né? Eu falei, poxa, não é isso que eu quero, né? E eu só consegui chegar a entender, tipo, não é isso que eu quero por conta do arquétipo do mago, porque o arquétipo do mago, ele já tem tudo que ele
precisa dentro dele ali, né? Ele já tem tudo o que ele necessita para poder fazer a manipulação das coisas que tem que manipular, para ele criar uma nova realidade. Então esse arquétipo, ele tem aí os 4 elementos aí muito bem equilibrados, que eu já falei aqui para vocês, que é terra, fogo, ar e água, que é mente, as emoções, o material, né, o materializar as coisas, e qual que é o outro? E as emoções. Então tá tudo muito bem equilibrado, tá tudo muito bem alinhado ali. Então a partir disso, o mago ele consegue fazer essa alquimia das coisas para ele poder criar a realidade que ele quer. Então eu percebi que eu não estava contente com a estética, então aí eu comecei a fazer essa manipulação aí através do mago, né, com o arquétipo ativo, de que eu precisava manipular mais alguma coisa para eu poder chegar numa outra realidade que eu queria. E a outra realidade que eu queria, naquele momento de mudanças ali, era trabalhar com o cuidar, era trabalhar ali com uma massagem, era poder oferecer um bem-estar ali para os clientes que iam ali. Então, mesmo antes de eu entrar ali na massoterapia, eu já oferecia isso com a estética. E também com a estética eu já oferecia ali a minha escuta empática com as clientes e acontecia direcionamentos ali no meio das sessões. Só que começou a balança ficar desequilibrada, né? Aí eu fui para a massoterapia, né? Consegui oferecer um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de leveza para a vida dessas clientes, mas mesmo assim começou a ficar pesado, porque eu oferecia a minha escutativa e às vezes eu não conseguia identificar o que estava acontecendo ali para poder ajudar, então começou a ficar pesado. E aí, mais uma vez, entrou o arquétipo do mago me ajudando a manipular os meus dons e talentos internos aqui, reconhecer eles, porque o mago ele faz isso, né? Ele ajuda a reconhecer os seus dons, os seus talentos, o que tem dentro de você, para você colocar para fora no mundo, para você colocar como um servir. E aí eu entendi que o meu trabalho, o meu servir ali é trabalhar como terapeuta, como uma guia, sabe? Ajudar as pessoas ali a identificar o que está acontecendo internamente, a se soltarem de crenças limitantes, a entender que elas são, trabalhar com autoconhecimento. Então eu entendi isso a partir do arquétipo do mago. Então, desde que eu tenho esse arquétipo ativo, porque ele está ativo até hoje, desde então eu nunca mais desativei ele, até porque, gente, eu descobri com cálculo de numerologia, que eu também trabalho com isso, que eu tenho um mapa da alma, que eu criei um produto também, depois eu vou explicar o porquê, como eu cheguei até esse mapa da alma, mas eu entendi que eu preciso trabalhar dessa forma, e fazendo os cálculos de numerologia, o meu arcano kármico é o arquétipo do mago. Então, pelo que eu entendi, gente, né, não é todo mundo que acredita em vidas passadas, mas eu acredito muito que eu não vim aqui só para poder pagar a conta, pagar boleto, trabalhar, me estressar, não. A gente tem algo maior, a gente tem um desafio que a gente precisa superar e aprender. E eu entendi que em uma das vidas que eu tive muitas posses, eu fui uma pessoa que tive aí um poder aquisitivo bom, eu era uma pessoa muito bem de vida financeiramente falando, uma pessoa muito bem estruturada, não só com questões de dinheiro, mas uma pessoa de extrema inteligência, né? Mas que eu acabei usando tudo isso de uma forma não muito legal, que acabou prejudicando outras pessoas, e é como se eu tivesse vindo com essa limitação, né? É tanto que com o arquétipo do mago eu pude perceber que eu comecei a ficar um pouco mais segura de mim, comecei a ficar um pouco mais segura do que eu ofereço, comecei a ficar um pouco mais segura dos meus dons e talentos. Eu falei, olha, isso é um dom, isso já veio comigo, nossa, isso é um talento que eu acabei desenvolvendo aqui, então eu comecei a me fortalecer dessa forma. Então eu estou conseguindo equilibrar essa parte do arcano kármico, né, com o arquétipo do mago ativo aqui. Mas eu posso dizer para vocês que o arquétipo do mago, ele está me ajudando a me fortalecer, está me ajudando a trazer para fora todas as ideias que eu tenho, e que em algum momento da minha vida que eu tinha as ideias, eu não conseguia colocar isso para fora. Então era muita dificuldade, então eu tentava colocar para fora, não dava certo. Então hoje em dia eu sinto que eu já estou caminhando num caminho que eu quero caminhar, num caminho que eu já entendi que eu preciso caminhar e seguir dessa forma. Uma coisa também que eu percebi foi que eu comecei a aplicar o que eu aprendo, tá?
Então eu sempre busquei muito conhecimento, sempre fui muito atrás de coisas aí do oculto, então eu comecei a aplicar. E também eu percebi que desde que eu tô com esse arquétipo ativo, esse aplicar é até mesmo para questões assim de movimentação externa com o meu trabalho. Por exemplo, hoje em dia a gente tem várias redes sociais que a gente pode usar para divulgar o nosso trabalho e eu estava usando a Rede Vizinha, né? Ainda uso, mas é de uma forma um pouco menos intensa como estava antes, né? Antes eu só me dedicava somente ao Instagram, agora eu estou me dedicando aqui no YouTube também. Então eu percebi que eu comecei a colocar as coisas em ação. Eu fiz uma mentoria para poder aprender a deixar o Instagram um pouco mais harmônico, como falar nos stories, perder a vergonha de falar. Então eu percebi que eu comecei a aplicar muito mais as coisas. Então eu não ficava somente naquela parte de aprender, aprender, aprender e não colocar para fora. Então hoje em dia eu já aplico muito tudo que eu aprendo, é tanto que eu já consegui unir o tarô com a numerologia, que eu consigo acessar aí o campo energético da pessoa, consigo acessar aí muitas coisas profundas relacionadas aí à data de nascimento com o nome da pessoa, que foi o que eu criei, o mapa da alma, que eu já estou oferecendo na minha outra rede social vizinha. E por incrível que pareça, gente, com o mapa da alma eu consegui entender que o porquê de antigamente não conseguir colocar para fora o que eu aprendia. Por quê? Eu tenho como o arcano de poder pessoal o eremita. Então o eremita já é uma energia um pouco mais sábia, uma energia um pouco mais devagar, só que eu acabava não compartilhando o que eu aprendia de certa forma, então ficava meio que preso ali. Então quando eu ativei o arquétipo do mago, né, já estava ativo, quando eu entendi que essa energia ela estava comigo também, eu falei, olha, é por isso que eu vivia travada, por isso que eu não conseguia avançar um pouco mais. Então equilibrou esse arcano de poder pessoal com o mago. E outra coisa que eu percebi também foi que o canal ele surgiu porque o arquétipo do mago ele já estava ativo comigo há algum tempo atrás, então eu decidi compartilhar o que eu aprendo aqui com os arquétipos. Então o arquétipo do mago ele me impulsionou a criar o canal aqui para eu poder levar essas informações e compartilhar e também. Inclusive eu percebi também que o arquétipo do mago ele vem muito com essa fala de transformação. E eu percebi que eu falo dessa forma. Então eu converso com as pessoas falando que, olha, a gente pode transformar isso, a gente pode pegar assim e fazer assado. Então o mago, ele entra como um guia também. E eu percebo que o canal, ele só realmente surgiu aí depois que o mago fez essas movimentações internas aqui dentro de mim, que eu comecei a colocar ali, né, cada coisa no seu lugarzinho. Olha, eu posso misturar isso, posso fazer assim, eu posso pegar a numerologia e juntar com o tarô que vai dar bom. Eu posso criar um canal para poder compartilhar essas informações. Então eu percebi que o mago também me ajudou a chegar até aqui com o canal. E outra coisa que eu também entendi aí com o arquétipo do mago e que fez muito bem para mim, que faz muito bem para mim, é valorizar os meus dons e talentos, tá? Melhorou bastante a minha autoconfiança. Eu tinha mas muito forte aí a síndrome da impostora, de não acreditar em mim, não acreditar no meu potencial, mesmo sabendo que eu tenho estudo, mesmo sabendo que eu sou uma profissional muito boa, mesmo sabendo aí que eu tenho o que oferecer, mesmo sabendo que eu consigo guiar as pessoas, sempre ficava ali aquele ponto de interrogação na minha cabeça, assim, mas em algum momento vão descobrir que eu precisei fazer um curso para poder exercer a profissão. Olha a loucura, né, gente? E aí, com o arquétipo do mago, eu percebi que eu fiquei um pouco mais forte de autoconfiança. Então, todos os dias eu exerço ali esse músculo da autoconfiança, então eu vou me fortalecendo cada dia mais, é tanto que hoje em dia a síndrome da impostora, raramente ou nunca ela surge. Então eu percebi que isso foi também graças aí ao arquétipo do mago também, tá? E outra coisa que eu descobri aí através do arquétipo do mago, gente, ninguém é obrigado a acreditar, mas eu descobri que eu tenho uma mediunidade através do arquétipo do mago, gente. Sim. E eu achava que, tipo assim, era uma coisa nada a ver. A mediunidade que eu descobri que eu tenho
é uma mediunidade assim de sensitividade, então eu consigo acessar o campo energético da pessoa e dependendo de como está a situação, eu consigo até sentir a dor que a pessoa sente ali, qual ponto do corpo a pessoa está sentindo aquele incômodo, aquela dor. Eu consigo sentir também o que a pessoa sente de sentimentos mais densos. Então, foi graças aí ao arquétipo do mago também que eu identifiquei essa questão e também a identificar qual caminho eu preciso seguir, né? Porque nessas minhas buscas por entender sobre o oculto, sobre autoconhecimento, os trabalhos que eu fazia, eu percebi que eu precisava de um algo a mais, de entender um caminho que eu precisava seguir, porque assim, no momento que eu estava fazendo atendimento, muitas mulheres iam lá, inclusive aconteceu o fato de uma cliente, ela sempre marcar as coisas comigo, ela sempre esperar que eu falava alguma coisa assim para ela no meio da sessão. E teve um dia que no meio do atendimento, eu estava um pouco mais calada, porque eu estava um pouco mais introspectiva, estava acontecendo algumas questões na minha vida que eu estava um pouco mais pensativa, mas isso não estava interferindo no trabalho de massagem, porque eu fui oferecer um trabalho de massagem para ela. E aí ela pegou e falou assim para mim, hoje você não tem nada para falar para mim? Eu falei assim, como assim? Porque, né, eu tô esperando que você fale alguma coisa. Eu falei, não, mas se eu tiver alguma coisa para poder falar, se eu for intuída a falar, pode ter certeza que eu vou transmitir a mensagem, falarei sim, não tem problema. Só que nesse período, gente, eu não entendi ainda o que eu carregava, né? Eu não entendia. E aí ela pegou e falou assim, nossa, você tá que nem a minha terapeuta, a minha psicóloga, né? Quando ela não tem nada para falar, ela não fala e fica nessa, e eu fico esperando que vocês falem alguma coisa e tal. Só que eu percebi uma coisa depois eu percebi com o passar do tempo, claro. Essa cliente, ela sabia que eu tinha a mediunidade, só que ela não falou para mim. Ela também tinha as questões dela, né? Ela trabalhava com apometria, depois eu soube disso através de outras pessoas, então. Ela trabalhava com apometria, ou trabalha, não sei, mas ela sabia que eu carregava uma mediunidade, mas ela não compartilhou comigo. Então eu achei muito estranha a fala dela naquele momento. Então eu precisei buscar, entender o que estava acontecendo e no meio de tudo isso eu decidi buscar então algum lugar que eu pudesse trabalhar essa mediunidade toda e tal. E aí eu descobri que tem um centro de Umbanda aqui por perto da minha cidade. E aí eu fui para lá para poder entender o que estava acontecendo. E no meio de tudo isso, lá eles oferecem um trabalho de alinhamento de chácaras, né? Trabalho energético. E aí o dirigente da casa pegou e falou assim para mim, vem conhecer a sala de energização para ver se você se identifica. E aí eu fui, e no meio da sala de energização, eu realmente comecei a sentir um pouco mais intenso ainda o que as pessoas sentiam. Então acontecia o alinhamento de chácaras, a pessoa deitava lá e tal, e aí eu comecei a realmente sentir muito mais forte ali o que a pessoa estava sentindo, comecei a sentir os pontos energéticos da pessoa. Então foi através do arquétipo do mago, gente, que eu descobri também que eu tenho uma mediunidade. Então aí as memórias começaram a vir depois disso, né, também, com o arquétipo do mago ativo. Veio uma memória da minha infância muito clara na minha cabeça, eu brincando de manipular, fazer poção mágica. Então eu fazia o que quando eu era criança? Né, nessa memória que eu resgatei depois que eu ativei aí o arquétipo do mago, veio a memória de eu brincando com uma panelinha rosa e com uma colherzinha, pegando flor de hibisco e misturando com água e pegando ali outras coisas que eu não vou conseguir lembrar, mas eu me vi criança ali, segurando a panelinha, mexendo ali, falando que era uma poção mágica. E depois outra memória que eu resgatei com o arquétipo do mago ativo foi eu brincando com baralho, né? A minha família tinha muito costume de jogar baralho, jogar pife, aquele jogo de 9 cartas, e aí eles não deixavam eu brincar e eu ficava em volta ali olhando, né? E aí toda vez que eles terminavam ali o jogo, que deixava o baralho em cima da mesa, eu ficava sozinha lá, embaralhando,
colocando as cartas na mesa, virando e olhando para as cartas ali, assim, como se eu estivesse vendo alguma coisa. Então, ou seja, eu consegui resgatar esse contato aí com o tarô através do arquétipo do mago, que me trouxe essas memórias aqui para mim. Falei, caramba, gente, olha só, então já estava dentro de mim para poder trabalhar com o tarô, com essas coisas ocultas, trabalhar com energias. E outra coisa também que o mago me trouxe, né, uma memória assim que o mago me trouxe, foi que a minha sensibilidade, essa mediunidade, é desde criança que eu sempre consegui sentir os lugares e as pessoas, mas eu não conseguia saber o que estava acontecendo. Então eu olhava muito para algumas pessoas e eu sentia um sentimento estranho, né? E então o mago ele veio me trazendo essas memórias aí de quando eu era criança, me trouxe o entendimento do que eu carrego, da mediunidade. Então assim, o mago, ele só fez bem para mim. Não entrei em contato com a sombra nem nada, mas eu consegui acessar muitas coisas aí através do mago. E o que eu fico muito feliz, né, é ter fortalecido essa minha autoconfiança de acreditar em mim mesma, de acreditar no meu servir. Enfim, gente. Bom, essa é a minha experiência aí com o arquétipo do mago, porque, como eu falei para vocês, é um arquétipo que ele é muito completo. Ele tem aí os 4 elementos, ele consegue manipular tudo aí. Ele não é somente um arquétipo de fogo ou somente um arquétipo de terra, não. Ele tem dosado ali certinho os 4 elementos da natureza, que é onde ele consegue criar tudo que ele precisa através desses elementos. Então, o que eu entendi foi isso, que ele me ajudou a criar tudo que eu tenho hoje aqui comigo de produto, a descobrir as coisas que eu precisei descobrir a partir do que eu já tenho aqui dentro de mim. Bom, gente, é isso. Não era minha intenção que o vídeo ficasse muito longo, mas eu precisei trazer esses detalhes aqui para que vocês entendam e se vocês tiverem intenção de estar ativando também. É isso. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu venho trazendo aqui a minha experiência com os arquétipos, clique em gostei, porque é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal se você não é inscrita e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!